Olá, pessoal. Hoje a gente vai fazer nosso podcast sobre infertilidade. Meu nome é Carlos Alberto Peta, eu sou especialista em reprodução humana, responsável pela clínica Fertilidade e Vida em Campinas. E nossa conversa hoje é com a doutora Adriana Orsesi. Então, Adriana, a gente já foi colega há um bom tempo de Unicamp, depois eu saí da faculdade, né? E a Adriana faz especialidade na faculdade, né, Adri? Mas Sim, faz um consultório bastante geral, incluindo obstetrícia, né? sim, com certeza. Então conta um pouquinho para a gente de você, né? Ótimo. Então, inicialmente, quero agradecer o convite e falar que é um prazer estar aqui hoje com você. Você é uma referência no que faz, admiro o seu trabalho, então, para mim, é um grande prazer estar aqui. Bom, eu já sou formada há mais de 30 anos, então a gente tem uma vasta experiência, não só na academia, não só na universidade, que atualmente ainda eu fico lá ensinando alunos, residentes, pós-graduandos, mas também tem uma vida muito intensa na clínica privada. E que eu gosto, porque eu acho que uma coisa, né, Peta, você também que já fez os dois mundos, sabe como uma coisa complementa a outra. E realmente é algo que completa qualquer profissional. Então, na Unicamp, eu estou atualmente nos ambulatórios especializados da ginecologia, mas também exerço a parte de cirurgia, esteroscopia, enfim, tudo que a gente faz no nosso dia a dia como ginecologista. Eu acho que isso é importante até para a universidade, né, Adri? Porque para você ensinar, você precisa saber, né? E acho que te dá uma experiência muito diferente, um consultório privado, né? Onde você é cobrado, você tem que ter disponibilidade, você tem que atender dessa maneira melhor possível. E a única maneira de você passar isso para o seu aluno é você vivenciando, né? Com toda certeza, eu acho que os mundos se completam, porque o academicismo é muito importante para você ter um rigor da medicina baseada em evidência, ter o senso crítico das opções de tratamento e tudo. Mas se você não tiver a experiência de estar ali todo dia com o seu paciente, acompanhar de forma longitudinal, saber os êxitos e mesmo o que realmente funciona, qual é a melhor forma de abordagem, a melhor forma de você individualizar o tratamento. Porque a gente sabe que hoje em dia existem várias opções para tudo que a gente trata, mas aquela individualização, aquele feeling, é só no dia a dia com o paciente que a gente é capaz de realmente fazer adequação e ter o que a gente chama das decisões compartilhadas e do acompanhamento ao longo da vida. Falando nisso, Dri, assim, que nosso tema hoje é um pouco de fertilidade, como a idade vai impactando em número de óvulos, qualidade de óvulos, né? Como às vezes mesmo no caso de homens a gente preserva espermatozoides e às vezes a gente sente uma dificuldade, né, de tempo. Então, para você ter uma ideia, acho que durante 10, 12 anos eu coordenei o serviço do Sírio de reprodução assistida, que provavelmente era um dos maiores serviços da América Latina de oncologia. E era muito difícil você convencer o oncologista a falar sobre preservação de óvulos e espermatozoides, porque eles diziam que não tinham tempo, né? Mas eu tenho que falar da nutrição, eu tenho que falar da parte psicológica, não me sobra tempo para tudo isso, né? Como que é no dia a dia do consultório de ginecologia geral, quando você vê alguém que está fazendo ou acabou de fazer 30 anos, né? Como é que você aborda isso? Vitor, eu acho fundamental, fundamental. Exatamente essa assistência global, integral do paciente, se preocupando não ali no presente que ela está com a gente, mas assim, programando o futuro dela. E isso inclui o futuro reprodutivo. Sabe o que é muito interessante? Há um mês atrás, a gente participou de um evento com os médicos da C. Camargo, com os oncologistas clínicos. E estava eu,
uma oncologista ginecológica e uma psiquiatra especializada em sexualidade. E a gente conversando exatamente por isso. Mesmo para paciente oncológica, com o avanço dos métodos cada vez mais precoces de screening. Então, a gente pega todas as doenças muito no começo e isso significa cura, é o que impacta a cura. A paciente, assim que termina o tratamento oncológico, ela chega no consultório do ginecologista e fala: acabei meu tratamento, eu quero minha vida de volta. Eu quero minha vida de volta plenamente, sem limitação, sem nenhuma incapacidade, inclusive a reprodutiva. Então, é obrigatório quando se atende uma mulher em idade reprodutiva com prole definida ou não, porque muitas vezes a vida é muito longa, então a gente tem novos relacionamentos, a gente tem novas conquistas, a gente quer formar novas famílias, independente de ter prole ou não, se já tem essa parte definida, é obrigatório a abordagem disso antes de um tratamento oncológico. Sim. E no dia a dia no consultório, aquela paciente que vem só para uma orientação de método contraceptivo, ou porque está com sangramento uterino anormal, por um mioma ou alguma outra causa estrutural, ou então aquela paciente que vem simplesmente fazer o seu preventivo. É fundamental para o ginecologista ver idade, ver tipo de relacionamento, tipo de profissão, que hoje em dia a mulher está muito preocupada em se fazer independente. Então, assim, de construir. Um exemplo muito clássico que a gente vê é dentro da medicina. Era médica. Impressionante. Isso é meu dia a dia, com as alunas, com as residentes. Então, por exemplo, são no mínimo 2 anos para você conseguir entrar numa boa faculdade. De 2 a 4 anos, mas a gente tem aluno que levou 6 anos para entrar. 6 anos de faculdade. Depois você tem obrigatoriamente 3 anos de residência em qualquer especialidade. E depois você tem a subespecialidade, que são 2 ou 3 anos. Então, essa pessoa vai começar realmente a ter uma certa independência quando tiver os 30 anos. E 30 anos para a mulher já é um limite reprodutivo. E muitas vezes elas nem relacionamento têm. Então, às vezes, a gente tem que ter um certo cuidado até para abordar, porque a paciente acha que ela é extremamente jovem. E é. A expectativa de vida no estado de São Paulo é mais de 80 anos, então ela tem 50 anos pela frente. Mas, infelizmente, idade e fertilidade, quero ouvir sua opinião, mas ainda não tem remédio. E o pior, Peta, não tem nem na fronteira do conhecimento, não tem uma luz na fronteira do conhecimento que reverta a questão de idade e fertilidade. Então, apesar de ser uma coisa delicada de se falar, é obrigatório. Porque muitas vezes, o que eu vejo? A paciente nunca pensou nisso. Estou com 30 anos, estou começando minha vida profissional, eu ainda vou ter um relacionamento, eu ainda vou tentar produzir uma família. E o tempo passa, né? E o tempo passa. Eu tenho um amigo, que era o Haroldo Camargos, que era titular lá de Minas. E a gente ia dar muita aula junto, né? E o Haroldo falava: olha, vocês estão lindas, maravilhosas, a pele sedosa, o cabelo maravilhoso, vocês têm 35, 32, vocês têm carinha de 20. Mas os ovários, né? Eu falava: Haroldo, por que você judia assim delas? Ele falou: não estou judiando, eu estou chamando a atenção. Né? Então, só para vocês entenderem por que a gente se preocupa tanto com o tempo e a idade na mulher, é que a mulher nasce com um grande número de óvulos, mas não produz novos. Então, ao longo, desde a adolescência, ao longo de tudo que a gente chama de vida reprodutiva, o que o ovário faz? Ele disponibiliza folículos, que é a estrutura que tem o óvulo todo mês, e disponibiliza bastante. Então, ele ativa vários e, usando ou não esses folículos, eles vão embora. Se tomar pílula para não ovular, se ovular de 1, se estimular e ovular de 5, então, o que vai acontecendo ao longo dos anos? Vai diminuindo o número de óvulos e a mulher ovula os melhores mais cedo. Então, existe uma diminuição de número e qualidade. Consequência na prática, a chance de uma mulher engravidar começa a cair a partir dos 30, vai mais rápido a partir dos 35, então aumenta o risco de infertilidade, aumenta o risco de aborto e devagarinho vai aumentando o risco de alguns problemas, como síndrome de Down, Edwards e outras síndromes genéticas. Por isso
que é muito importante a discussão, e o que mudou hoje é que as técnicas para a gente guardar óvulo, para a gente guardar embrião, guardar espermatozoide, não são técnicas experimentais mais, são técnicas seguras, são técnicas comprovadas de serem eficazes, né? E, como a Adriana falou, a vida de todo mundo hoje é mais difícil, né? Tudo Muito acontece difícil. mais tarde, a gente tem que estudar, trabalhar, fazer pós-graduação, conhecer o mundo, ter uma boa casa, aí agora eu já estou pronto para ter filho. E às vezes o filho não vem, né? E às vezes, Peta, ela já está entrando na menopausa também. Então é algo que quando a mulher realmente se dá conta, é muito tarde. E ninguém falou isso para ela durante uma consulta de rotina. Então, por exemplo, a gente, quando faz uma consulta ginecológica, eu gosto muito dessa abordagem integral. Eu tenho um roteiro para seguir para abordar todas essas questões, para a gente não esquecer de nada. Por mais que às vezes a paciente, claro, ela não tem a obrigação de pensar nisso, ela não tem o conhecimento técnico. E cada vez mais a mídia, erroneamente, dando a entender que fertilidade não tem idade, que é comum você engravidar mais tarde, que isso é possível, inclusive naturalmente. O que não é correto. A gente sabe a dificuldade que existe já a partir dos 35 anos. Então, cada vez mais, isso precisa ser abordado pelo ginecologista comum. E é o que o ginecologista faz, essa abordagem integral, começando desde a ocupação, papel dela na família, muitas vezes no meio que ela vive, na sociedade, porque a gente sabe que algumas mulheres lideram alguns grupos em opiniões, e mesmo por ser alguns exemplos, a experiência que acontece com ela acontecerá com as amigas, provavelmente. Então, essa abordagem desde o começo, em relação a tudo, inclusive a produzir hábitos de vida saudáveis, que vai impactar diretamente a reprodução humana dela, a reprodução quando chegar a hora, a gravidez, que a gente também tem que pensar nisso. Não basta só engravidar. Exatamente. Você tem que ter uma gravidez saudável, uma lactação tranquila, e depois, Peta, a tarefa mais difícil, criar um ser humano para ser uma pessoa do bem. Construir um caráter no ser humano é uma dedicação muito grande. Então, essa mulher precisa ser preparada, e a melhor forma é aquilo que a gente fala: como você vai cuidar de alguém se você não cuida bem de você? Se você não tem o cuidado com você. Então, sempre eu tenho esse roteiro para seguir, inclusive a questão da fertilidade. E às vezes me espanta um pouquinho, aliás, como ginecologista geral e não especialista em reprodução, o quanto elas se sentem surpresas. Mas como? Já? Eu estou pensando em fazer isso lá pelos 40. Tô tão novinha, né? A gente fala, mas 40 é muito tarde para pensar em alguma coisa. Mas você sabe por que a gente se preocupa também com essa orientação? Tem um estudo muito interessante que foi feito em hospitais e universidades em Londres. E eles perguntavam para os médicos, olha, até quando tudo bem engravidar, né? Médicos, em geral, diziam que era 40 anos. Ou seja, pode esperar até os 40 que tudo bem engravidar. Ginecologistas diziam 37. Então, imagina para quem trabalha com reprodução assistida, você fala, não, pelo amor de Deus, 37 é muito. Né? Pense nisso antes. Guarde antes, preserve teus óvulos antes, né? A diferença de chance ela é muito grande. Então, imagina que a gente vai fazer um tratamento de fertilização in vitro para alguém de 32 anos. A chance dessa mulher ser bem-sucedida em uma fertilização é 65%, 70%. A mesma coisa aos 40 anos, 30, 35. Aos 44, 5, né? E é incomum gravidez, mesmo com fertilização in vitro, depois dos 45 anos. Ah, mas como é que eu vejo tanta gente grávida que vocês tratam com 45, 50, fica todo mundo bem, com gêmeos em casa? Ninguém fala nada, mas ou essa mulher guardou óvulos antes, ou ela está usando óvulos doados por mulheres de 25 a 30. Ninguém fala nada, né? Ninguém tem nada com isso, mas isso é dia a dia de clínica de reprodução. Sim. Então, a gente vive isso.
de muitas vezes ter que dar a notícia de que, olha, sinto muito, mas você já não tem óvulos, a qualidade dos teus óvulos já não é suficiente para te dar um bom embrião, para te dar um filho em casa, né? E a gente se preocupa muito com algumas questões, né? O que você falou. Por exemplo, quem vai fazer uma quimioterapia por causa de câncer. Então, o que a quimioterapia faz? Ela ativa um monte daqueles folículos. Então, imagina que, sim, ao invés de 30, 40, vão 500, 1000, né? Um número muito maior de folículos são ativados e são perdidos. Então, esse número, ele reduz drasticamente. Obviamente, isso depende do quimioterápico, depende do tempo de tratamento, né? Mas você perde alguns anos em termos de óvulos. E né? não só em qualidade, em quantidade, mas qualidade também. Qualidade. A chance de ter alguma alteração é muito maior. E são mulheres que vão ficar tratadas dos tumores, vão ter uma vida plena, com independência, e pensam em ser mães. Outra coisa, Vitor, que você tocou na questão do câncer. Cada vez mais a gente vê no consultório a investigação e mesmo a detecção de risco para câncer, que são as mutações oncogênicas. Então, cada vez mais a ciência está descobrindo novas síndromes e tem aquelas clássicas que a gente já conhece há muito tempo, como os BRCAs, Lifraumene e todas. Eu gostaria de saber hoje, a gente tendo a chance de realmente evitar através de uma seleção, através da identificação genética desses embriões. Como está a situação atual? Tá bem. Olha, eu acho que a primeira coisa importante é assim, o que se faz, né? Então, o que é uma fertilização in vitro? Fertilização in vitro, pegar óvulo, pegar espermatozoide, junta os dois, observa a formação dos embriões, a gente espera 5, 6 dias. Esses embriões, que vão se chamar nessa época blastocistos, eles vão ter 100, 120 células. O que elas fazem no laboratório? Tira 2, 3 células, guarda esse embrião, essas 2, 3 células vão para uma análise genética, né? E essa é uma pergunta comum de todo mundo. Fala, mas o que dá para se ver numa análise genética? Então, existem alguns tipos de análise. Só falar, inclusive, Veta, dúvidas do próprio ginecologista, porque cada vez mais vai surgindo essas mutações e a gente está ainda parado naquele tempo que a gente só consegue ver 5. Isso. E não com tanto detalhe. Isso é uma informação extremamente importante para o ginecologista. E ela é importante porque, assim, você fala, mas eu não consigo saber se meu bebê tem problema. Você consegue saber depois que você engravida, que em geral, o que você falou, você faz avaliação de 5 cromossomos, só que quando você analisa o embrião, você sabe se esse embrião é normal antes de virar uma gravidez. Né? Então, nessas células é feita uma análise genética. O que é isso? A gente busca uma coisa que se chama aneuploidia. Falta um cromossomo, sobra um cromossomo, falta um pedaço de um cromossomo ou sobra um pedaço de cromossomo. Imagina que a gente está ali olhando um prédio. Fala, olha, o prédio tem que ter 20 andares. Ó, o prédio está com 21 andares. Esse prédio está com problema. Né? Tem que ter 5 janelas. Não, tem 3 janelas. Não está bom. Tá? Então, isso são as aneuploidias. Agora, se alguém pergunta, fala, como é que está o interruptor da sala da direita do 5º andar em cima? Fala, eu não consigo enxergar daqui, né, esse interruptor. Então, o que você precisa? Você precisa de um mapa do prédio, onde você vai lá no 5º andar, você vai ver a sala que estava sendo dita e você vai ver se esse interruptor funciona ou não. Essas são as doenças monogênicas, onde um gene é afetado. Né? Então, por exemplo, as síndromes que você citou. O que é isso? É uma mutação genética, ocorreu um erro genético e isso vem vindo na família. Né? Então, essa paciente que tem essa mutação, por exemplo, uma das síndromes que você citou, predispõe a câncer. Né? Se o filho tiver essa mutação, ele vai ter uma maior predisposição a vários tipos de câncer. O que pode ser feito? Analisado
essa mutação no embrião. Então, para isso, precisa fazer o quê? Um mapa, uma sonda genética. Então, isso é avaliado a dona dos óvulos, né? Essa mãe, os parentes que tiverem, para saber o quê? Aonde exatamente está aquele gene. Então, aí faz uma sonda genética e pesquisa exatamente, olha, o gene está presente, o gene não está presente, né? O que a gente encontra? A gente encontra embriões normais, embriões afetados, às vezes embriões parcialmente afetados, que a pessoa é portadora, mas não desenvolve algumas doenças, né? Fala, poxa, mas por que se faz isso? Eu acho que assim, é só quem passa por isso para entender o sofrimento. Né? E é o que a gente ouve das pacientes, Peta. Outro dia eu estava conversando com uma paciente exatamente assim. A avó teve câncer, a mãe teve câncer e ela teve um câncer aos 27 anos. E depois do câncer dela é que a família ficou sabendo, fez a mutação, que eu acho que até demorou muito tempo, e realmente tem o diagnóstico. Aí ela agora está pensando em engravidar, ela falou, eu vou recorrer a algo desse tipo. Porque eu não quero que meu filho passe, filho ou filha, né? Passe o que eu estou passando. E além do mais, a minha avó morreu, a minha mãe morreu. Eu não quero perder mais ninguém da minha família. Então, tem questões muito, assim, intensas, filosóficas, de risco de vida e até mesmo, se a gente pensar, em saúde pública. Claro. Então, o que envolve todo esse tratamento oncológico para o ser humano, para aquele acometido, para a família, para quem vai cuidar e para a sociedade também. Então, é uma das grandes belezas da reprodução assistida. Ou seja, se a medicina tem esse conhecimento e se é viável, já passou de ser experimental, pelo contrário, isso é uma realidade, por que não beneficiar os seres humanos disto, né? Hoje, a gente consegue identificar o problema. Então, você consegue identificar a mutação, se ela está presente ou não. No futuro, vai ser possível corrigir a mutação. Que é o sonho, né? Que é o sonho. Então, já existem, a técnica já existe. Terapia gênica, né? E é uma técnica que ela é muito interessante, assim. Tira o pedacinho que está com problema, coloca um pedacinho que está normal, né? Hoje, assim, para a gente ter uma ideia, tem centenas de startups que trabalham só com isso, né? Porque às vezes o que acontece? A pessoa não tem embrião que não seja afetado. Então não tem opção. Ou vai colocar aquele embrião, ou não vai colocar. Né? E no futuro você fala, não, eu quero meu embrião. E você corrige o problema. Que seria, né, a maior maravilha. Né? Existem, assim, a velocidade com que tudo isso avança é impressionante. Né? Você tem, por exemplo, já em animais, você desativa um gene. Então, por exemplo, o síndrome de Down tem 3 cromossomos 21. E você desativa um e funciona como 2, que é o normal. Fica normal. Né? Então, é lógico que é uma área que avança muito rápido, né? É uma área que tem que ter uma ética muito clara, né? Sim, porque com certeza. Tudo tem que ser feito para ajudar as pessoas, tem que ser feito para melhorar a qualidade de vida das pessoas, e não tem que ser feito porque alguém quer olho azul, ou quer ser mais alto, ou o que quer que seja. Ou seja, né? É um admirável mundo novo, a bem da ciência e do ser humano. E que no fim, Peta, tudo ocorre de acordo com a natureza. Você faz aquele tratamento, mas o resto é o desenvolvimento normal de um ser humano e tudo. Não, você não vai construir. Não. Ele já está pronto, você vai só tratar o que já está pronto. Eu falo que muito do que é uma fertilização in vitro é você observar o que a natureza está te dizendo. Exatamente. Né? Você até melhora as condições porque você pega mais óvulos, você seleciona os espermatozoides, você facilita o encontro entre eles, você observa o que a natureza está te dizendo, porque nem todo óvulo vai virar embrião, nem todo embrião vira blastocisto,
E nem todo embrião é normal geneticamente. Né? E nem todo embrião vai nidar também. Exato. Então, E essa é uma pergunta, né, frequente, que às vezes as pessoas têm alguns preconceitos ainda, né? Falar, mas o embrião não é uma vida, né? A gente, né, adoraria que fosse, mas assim, sim. Ele tem que ser ele tem que implantar, né? E eu falo que eu acredito muito em Deus, né? Eu acho que assim, nada acontece que Deus não queira, não adianta, né? O que você tem que fazer o melhor, você tem que ter à disposição o que a ciência permite para ajudar, né? Mas a gente não manda, né, Dri? Então, a gente natureza, não tem controle Deus de é tudo. mais forte, exatamente. Né? É aquilo, Peto, uma vez meu pai falou para mim, meu pai também era médico, né, e teve 60 anos de profissão. E às vezes eu ficava chateada como alguma coisa assim, principalmente quando a gente trata paciente oncológico, que não evolui do jeito que a gente gostaria. Meu pai sempre falava, Adriana, faça sempre o seu melhor, mas você não é Deus. Exatamente. Então, existe uma força muito superior que realmente rege tudo isso. Você está apenas dentro da ciência fazendo o melhor, mas é só isso. E para a gente, como médico, essa noção é importante demais. É né? super importante para, às vezes, a gente nem se frustrar, né? E saber realmente qual é a expectativa real de tudo que a gente faz. Exatamente. Peto, eu tenho uma dúvida e uma dúvida também das pacientes quando procuram a gente, porque às vezes, como nós somos os primeiros que abordamos essa questão, para depois encaminhar para um especialista em reprodução humana, uma coisa que sempre elas perguntam, quanto tempo dura o sêmen congelado, o óvulo congelado e o embrião congelado que ainda sejam viáveis para dar origem. Outro dia a gente viu um caso assim de um embrião congelado há muito tempo, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque às vezes elas falam, mas não é muito cedo para eu congelar o óvulo, eu quero engravidar só daqui muitos anos. Então, qual é essa viabilidade a longo prazo? Então, o que mudou muito na reprodução assistida foi a mudança de uma técnica. Então, para você ter ideia, 20 anos atrás, a gente congelava, parecia aquelas máquinas de professor Pardal, alguma coisa assim, que soltava fumaça, nitrogênio, precisava um quarto enorme, demorava 3, 4 horas para congelar um embrião. Nossa. Né? Você não conseguia congelar óvulo. Morria todo mundo. Eu lembro que os cristalzinhos do citoplasma, a hora que congelava, ele rompia, né, o óvulo. Exatamente. Que era isso, depois que inventaram a vitrificação, e como que está isso hoje? A vitrificação. Então, tudo aquilo que demorava 4 horas, o embriologista tem em 30 segundos. Nossa, que maravilha. Só que mudou completamente a taxa de sobrevivência de óvulos, embriões, espermatozoides, em especial óvulo, né? Então, óvulo, a gente nem oferecia guardar óvulo, ou quando você oferecia, você falou, olha, nós podemos tentar, né? Mas você precisava de 25 óvulos numa época para um ir para frente. Nossa. Isso mudou totalmente com a mudança da técnica para a vitrificação. Então, hoje o que a gente espera? 95% de sobrevida desses óvulos. E não existe um prazo. Então, esses óvulos, esses embriões, espermatozoides, que antes a gente falava, olha, depois de 5, depois de 10, a gente não sabe se vai ficar bom, hoje não tem prazo mais, né? Então, eles podem ficar guardados durante vários anos. A gente teve uma gravidez outro dia de gêmeos com 13 anos de diferença, né? Eles não queriam mais, ficou lá embrião, resolveu, vamos colocar, né? Então, 13 anos, né? E você já tem mundo afora, gravidezes de 18, 19, 20 anos de embriões congelados que ainda dão gravidez. Dão gravidez. E isso é muito importante, Peita, para os óvulos da adolescente que tem um câncer na adolescência e que vai fazer uma químio, tudo. É importantíssimo saber essa viabilidade tão longa. E precisa, porque é o que a gente estava discutindo do câncer, né? O que a quimioterapia faz no ovário?
ela faz aquela ativação em massa. Então, vai diminuir esse número. E como você falou, diminuir a qualidade, então você tem que guardar antes da quimioterapia. Bem antes, né? E a gente fala, tratou o câncer. Não é que os oncologistas estão liberando, né? Fala, olha, tratou, pode engravidar. Não. Tem um longo período ainda de acompanhamento. Um longo período, às vezes de 5 anos. Em mama, ou hoje, mais, eles falam de 10, 10 anos, porque a recidiva do câncer hormonodependente são 10 anos. Exatamente. Então, é muito tempo. Então, saber que esses óvulos guardados vão durar é muito importante. O que tem muito, Dri, também é assim... o que você precisa muito no paciente, na pessoa que está com câncer? Ela precisa de perspectiva, ela precisa de esperança, ela precisa poder olhar para frente, futuro, para o dia em que esse turbilhão todo passe na vida dela e ela possa retomar a própria vida. Uhum. Ter óvulo guardado é fundamental nisso, de dar esperança, né? E a gente escuta muito e fala, bom, olha, acabou, meus óvulos estão guardados, eles vão estar esperando por mim a hora que eu passar por isso. Exatamente. Né? Então, também dá uma tranquilidade muito grande para quem vai passar por um tratamento oncológico, que não tem filhos, né? E isso muito também porque a oncologia mudou. Mudou demais. Então, hoje, ter câncer não é uma sentença de morte. Para não dar aquela sensação de perda. Uhum. Que isso para a mulher pesa muito, a questão da fertilidade, o fato dela não conseguir ser mãe. Você tirando essa questão da perda, eu acho que assim, a esperança com o tratamento, a motivação dela, eu acho que muda muito. Muda. E isso é fundamental até no resultado. Né? A pessoa está bem, está para frente, está forte. É o positivismo. Que já vamos supor, grande parte de uma evolução boa. A crença, a esperança, a motivação, eu acho isso fundamental. E isso, a reprodução humana evoluiu bastante. E, Peta, outra coisa que eu ia te perguntar também. Quando eu já vi alguns casos, já tive alguns também bem dramáticos, quando é um casal que os dois estão numa ascensão na carreira, ninguém quer engravidar, mas já estão ali com seus 38 anos, 35, ali limítrofe. Como você aborda a questão? Você, assim, só congela os embriões ou você orienta a congelar óvulos para eventual questões, né, que possam existir ao longo da vida? Todo mundo está sujeito à mudança de rota durante a vida? Eu acho que essa é uma discussão muito importante, porque assim, a natureza foi muito injusta com a mulher. Né? Então você tem lá o cara de 38 e pode ser que ele faça um novo exame aos 48, aos 50 e tantos e está tudo igual. Não diminui o número de espermatozoide, né? A mulher não. A gente tem certeza que 10 anos depois ela não tem óvulo que lhe deu uma gravidez. Então, o que a gente tem que orientar sempre é que, assim, óvulo é da mulher, embrião é do casal. Então, vou guardar embrião para usar daqui 4, 5 anos. Só que se daqui 3 vocês não estiverem juntos, pode ser que teus óvulos não te deem novos embriões, só que os espermatozoides deles podem ser usados, né? É lógico que é uma decisão pessoal, é uma decisão do casal, mas em especial da mulher, né? Mas o que a gente tenta um pouco falar? Uma coisa é você guardar um embrião, porque vai fazer uma cirurgia. Então, é muito comum, às vezes, a gente vai operar alguém com endometriose no ovário, com cisto, vai comprometer mais a reserva, você fala, olha, guarda, o casal já quer engravidar, então você guarda embrião, opera, e depois coloca esse embrião. Ou seja, algo rápido em termos de tempo. Outra coisa olha, ele vai morar fora 2 anos, eu vou para outro lado mais 2, guardar óvulo, né? O resultado vai ser o mesmo. Então, você fala, então para que alguém guarda embrião? Imagina um livro, né? Então, começo, meio e fim. Óvulo, embrião, gravidez. Então, quando você tem o embrião, você sabe do teu livro um pouco mais. Aí você chegou na metade. Exatamente. E você consegue ter uma ideia do fim. Né? Assim, quem é o assassino no livro,
E você consegue, hoje a gente tem estufas com inteligência artificial que fala até a chance de cada embrião em virar uma gravidez. É maravilhoso. Inclusive, a sua clínica foi a primeira no Brasil a ter isso, né? A gente que ficou muito orgulho, feliz. que orgulho. Foi a primeira clínica no Brasil que pôde contar com o sistema de inteligência artificial. Hoje tem 3, 4, não tem muitas clínicas ainda, né? Mas é uma ferramenta que ajuda muito e ajuda até nisso. Você fala, olha, essas são as chances desses embriões, né? Perfeito. Então, você deixa de ter uma coisa teórica, de falar, olha, você tem 6 óvulos, deve ter 2 embriões, e você tem algo mais concreto. Uhum. Agora, a longo prazo, hoje em dia é muito temerário, né? Você fala, olha, guarde apenas embriões. A gente estava, num outro programa, a gente estava fazendo uma das conversas, era com a Karina Domi, né? E a Karina guardou embrião e guardou óvulo, né? Falou, bom, tá tudo bem com todo mundo, tá, não tem problema nenhum. Queremos que fique assim por longo prazo, né? Exatamente. Mas a gente nunca sabe, Peter, nunca. E como eu já acompanhei alguns casais com essas questões, é sempre bom a gente já começar a conversa com o ginecologista ali geral, antes de chegar na clínica de reprodução, já orientando dessa forma. A durabilidade que vão ter esses gametas ou embrião, a viabilidade a longo prazo, ou seja, de realmente dar origem a uma gravidez, a chance de ter um embrião geneticamente saudável e, portanto, menor risco de abortamento, menor risco das síndromes genéticas, a questão da preservação da fertilidade, que isso eu acho fundamental, e também a questão dos rumos diferentes que a vida segue. Exatamente. Então, a gente já, assim, quando a gente encaminhar para vocês, já com essas questões que eles já amadureceram, já pensaram, já vão ter outras perguntas para fazerem para você. Isso eu acho que a gente já deve preparar a mulher, né, quando ela for sozinha procurar, porque não tem parceiro, ou então, quando for em parceria também, já ter essas questões bem metabolizadas, né? E é orientar, né, informar. Eu acho que pelo menos informar, né? O que você falou que você faz com as alunas, com as residentes, fala, gente, olha, a vida passa rápido, né? Em termos de tempo, a empreitada de todo mundo é longa, né? A sociedade cobra da gente um sucesso profissional antes de pensar em filho, né? Só que depois a mesma sociedade cobra de por que você não teve filho e só ficou pensando na profissão. É verdade. Né? E, Peter, a medicina é muito envolvente. É uma coisa que, da impressão que a gente não está trabalhando, que aquilo é a nossa vida. Então, é muito comum, às vezes, quando você pega no consultório, e eu atendo muita médica, quando a gente fala isso, elas, nossa, é verdade. E sabe que interessante, assim, estatística da clínica? As que mais fazem preservação da fertilidade com congelamento são as médicas. E o que difere ela das outras mulheres? Simplesmente o conhecimento. Por isso que eu acho que é uma obrigação nossa. Aliás, eu acho que tudo só caminha com o paciente bem informado. Educação em saúde, eu acho que é uma das coisas que mais funcionam para todas as doenças. Eu vejo, por exemplo, na minha área, às vezes, que é a saúde óssea, no climatério, eu acho que o panorama da osteoporose não vai mudar enquanto o paciente não tiver conhecimento que ele tem que cuidar do osso desde a infância a vida inteira. Não é chegar na menopausa, quando já perdeu 30% da massa óssea, agora vamos cuidar. É a mesma coisa a fertilidade, não é chegar aos 40 anos, quando a sua chance de engravidar é 30%, sendo que podia ser 60%, 80%, quando ela tivesse 30 anos. Então, essa noção, isso é educação em saúde. E eu acho que só dessa forma a gente consegue mudar o panorama de muitas questões importantes e que vão refletir no futuro, na qualidade de vida, na plenitude de uma vida, de uma família, né? De tudo isso. E você sabe que às vezes é isso, né? Assim, a mídia consegue ajudar nisso, desde que
bem intencionado, né? Desde que bem intencionada, não assim, só catastrófica. Ilha de Caras, né? Ou Onde tudo então, dá certo, onde tudo é feliz. Aquela ilha da fantasia mesmo, do Sr. Herc, né? Isso, exatamente. Aonde, olha, eu tenho 50, eu danço, eu canto, eu tenho filhos a hora que eu quiser, e a gente sabe que não é assim, né? Existiu uma coisa até boa durante a pandemia, em que as pessoas começaram a olhar mais para as próprias necessidades, para as coisas do próprio futuro. O que importa realmente. O que importa. Então, aumentou muito essa valorização da família, né? Esse pensamento do, bom, como eu vou me cuidar, né? Porque nós estamos diante de algo que podia ter me matado, graças a Deus não me matou. Como é que algo devastador, né? Como é que eu vou fazer para evitar outras coisas que possam me atingir, né? Mas ainda precisa muita informação, precisa tirar preconceito, né? As pessoas precisam buscar o conhecimento para entender, né, o que realmente se faz, porque às vezes é só isso. Ah, não, eu não quero. Né? Tem às vezes, um tabu de ser algo totalmente artificial. E, na realidade, é o que você falou, é a natureza. A gente está favorecendo um processo natural in vitro, fora do útero, só isso. Fora, vamos supor, fora do organismo. Mas, na realidade, você está devolvendo todo o processo natural que deveria ter sido dentro, foi em laboratório, mas vai devolver para o lugar dele, que é o útero materno. Então, isso, Petra, precisa melhorar muito. Muito esse conhecimento da naturalidade do processo e o quanto isso, às vezes, pode ajudar em coisas graves, como a gente já falou. E o papel do ginecologista geral, ele é fundamental nisso, porque é para quem você vai perguntar, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é importante para a mulher. Pergunte. Não teve resposta? Pergunta para outro, né? A gente vive muito isso com guardar óvulos, guardar gametas, né? A gente vive muito isso com endometriose, né? Fala, olha, não é normal você ter cólica todo mês, perder dia de escola, dia de trabalho, se entupir de remédio, né? Ter dor à relação. Não é normal não conseguir engravidar, né? E também é normal que você fique mais velha e que vá diminuindo teus óvulos e a qualidade deles. Sim, né? Mas por outro lado, essa questão da reprodução, como a gente já falou, a plenitude da vida, ainda mais a expectativa de vida no nosso meio, é tão boa como qualquer país de primeiro mundo. Então, ela tem uma longa vida pela frente. Então, é bom pensar nisso para não ter uma coisa muito ruim, que é o arrependimento. Eu acho que um dos piores sentimentos que existe no ser humano é a questão do arrependimento, de você poder ter feito alguma coisa e que não fez, né? E a gente só pode tomar essa decisão a partir do momento que a gente conhece o problema, tem a expectativa real, as taxas de sucesso para poder decidir. Então, acho que programas como esse, de videocast, uma conversa normal do nosso dia a dia de experiência. Eu acho super importante levar para outras pessoas e não ficar restrito, às vezes, só no meu consultório ou só no seu consultório, que já poucas pessoas são, vamos supor, é uma parcela da população que é enviada para um consultório de reprodução humana. Agora, ginecologista, não tem uma mulher ao longo da vida que não vai passar por um ginecologista. Exatamente. Então, essa visão integral da mulher, já assim, prospectando, né, o futuro dela, como você vai cuidar da saúde dela para ela que tenha uma melhor passagem para o climatério, para a senilidade, como você vai cuidar do futuro dela para que ela tenha uma maternidade segura. É fundamental. E é o que você falou, do arrependimento, é algo que a gente escuta muito, né? Falar, eu até ouvi falar, eu sabia, eu escutei, né? Teve uma famosa, acho que foi a Jennifer Aniston, que fez série de tratamentos para engravidar, não conseguiu, porque já estava lá pelos 40, né? E ela expressou o arrependimento dela de não ter guardado os óvulos mais cedo, de ter podido depois engravidar com os próprios óvulos, né? E ela estampou em capa de revista. Essa é uma mídia que trouxe informação. Sim, é uma mídia
de alguém que tem coragem, né? De expor. Expor o que sofreu, o que passou, né? E não dizer que só é tudo glórias, maravilhoso, né? Só glórias. só as coisas maravilhosas. Então, essa é uma mídia que ajuda muito. Ajuda. Né? Então, é isso que a gente tenta fazer. Nós, né, no nosso trabalho pequeno, mais focado, mais localizado, né? Mas tentando também sensibilizar essas pessoas que têm uma grande penetração, né? De contar tudo isso, de falar dos seus problemas, de dividir, né, com as pessoas, porque às vezes as pessoas falam, nossa, isso acontece comigo. Não é verdade. Não né? mesmo. Então, é muito bom. Né? E eu acho que é assim, você vive isso, é que eu te conheço faz tempo, né, Adri? Assim, muito tempo. Eu sei o quanto você se dedica para as tuas pacientes, o quanto você dá tempo para as tuas pacientes. É isso que a gente, na verdade, tem que fazer, né? Tem que escutar. Individualizar. Né? Cada vida é uma história, é uma expectativa. A construção, né, da vida sempre decidida. A gente só dá uma ajudazinha para... Pensou nisso? Pensou em outra coisa? O que a ciência existe para te ajudar? É exatamente isso. Eu acho que eu queria te agradecer, tá, Adri? Acho que foi muito legal. A gente vai ter vários bate-papos por aí. A gente pode ir mudando o tema. Com certeza. O próximo tema até já sugiro. A fertilidade no climatério, quais as taxas de sucesso, falar de ovo-doação, porque, Peta, realmente algumas mulheres passaram do tempo, não conseguiram fazer isso. E ainda assim, a gente tem uma expectativa de uma gravidez e de uma maternidade. E os casos que eu acompanho, inclusive, até que você me encaminha, dessas mulheres no climatério que tem uma gravidez com ovo-doação, olha, é sensacional você ver a transformação daquela família. É incrível. Parece que... E é engraçado, eu ouvi isso de uma paciente que eu fiquei impressionada. Ela falou, Adriana, eu não fazia ideia de quanto a minha vida faltava exatamente esta criança. Isso é muito legal, né? É muito legal. Tá bom, anotado. Anotado, né? Hein? Para a próxima a gente falar isso. Na conversa a gente falar disso. Né? Mas, de novo, muito obrigado, muito esclarecedor. Você... sempre gentil, sempre simpática, né? É um prazer, é um prazer estar aqui, acompanhar o seu serviço e a dedicação da equipe toda, Peta. É assim, desde a porta de entrada até laboratório, até a complexidade da seleção embrionária, essa exclusividade e olhar para aquele paciente de forma, é aquela vida, é tudo que a equipe inteira vai fazer por ela, entendeu? Eu acho que esse acolhimento faz toda a diferença. Obrigado pelas palavras. Vocês já sabem, agora a gente já tem temas para o futuro, né? Sim. Então, em breve a gente aborda outros, né? Obrigado por estarem aqui com a gente.